São Mateus, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 5. Você vai encontrar essa passagem com um outro prisma em Marcos, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 2. Você encontra também em Lucas, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 2. São João, no capítulo 11, do 45 ao 53. Eu vou ler o Evangelho segundo São Mateus, que é endereçado aos judeus. Então, o autor escreve da perspectiva para que entendam e aqui tem algumas riquezas de detalhes importantes sobre o plano para tirar a vida de Jesus. Amém? O texto diz assim: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós te agradecemos por esse tempo, nós te louvamos por mais uma vez estarmos sendo edificados através da santa palavra de Deus. Nós estamos em território santo, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos encha de graça para edificar os corações, as tuas ovelhas, ovelhas que o Senhor mesmo as ajuntou em um só aprisco através da sua morte redentora. E que nós, Pai, possamos exercer responsabilidade e autoridade com os corações, para que os mesmos sejam edificados e possam, Pai, ainda durante a semana, falar, ser alimentado através desta santa palavra, que é inspirada pelo Teu Espírito, o Espírito Santo. Nós te pedimos e te agradecemos, certo que o Senhor nos ouve e atende, por graça e misericórdia. Amém. Essa semana e a semana passada, as redes sociais, elas trouxeram um assunto muito pertinente aos consumidores de entretenimento. Então, a Rede Globo deu largada ao BBB, o Big Brother Brasil. E muito se falou que as lojas americanas, e particularmente, quem disse que do caos não sai uma boa notícia, não é? Disseram que a Lojas Americanas cancelou o patrocínio do programa. Foi cancelado o patrocínio do Big Brother Brasil. Eu trabalhei em 2009 num reality do SBT, e quem fez esse reality era uma empresa que chama Endemol. Essa Endemol, ela tem um dono. O cara se chama Johannes Hendrikus Robert Demol. Ele nasceu no dia 24 de abril de 1955. Ele é um magnata bilionário da mídia holandesa.
Em 2005, a revista Forbes nomeou dentre as 500 pessoas mais ricas do mundo. John DeMol é famoso por ser o fundador da Endemol e do Talpa Media Group. No início de novembro de 2022, a revista de negócios neerlandesa Watch, que publica uma lista de 500 pessoas mais ricas dos Países Baixos, nomeou John DeMol como o neerlandês famoso mais rico do país. Um país de primeiro mundo. O que é esse entretenimento que o Johannes criou? Eu vou explicar para você porque você não assiste muito. Então, para você saber, eu vou explicar para você como que é o Big Brother. Um grupo de pessoas topa ficar confinado em uma espaçosa casa cenográfica, sendo vigiado por câmeras 24 horas por dia, sem receber informações do mundo exterior. Eles disputam uma série de provas e dinâmicas em busca de um prêmio milionário. Ou seja, ganha quem for mais legal. A torcida sempre vai ser para quem você entende ser mais legal. A torcida sempre é para quem você se conecta. E lá dentro, eles torcem para não serem cancelados. Eles não podem ser cancelados, eles não podem ser eliminados. Eles a todo instante estão criando estratégias para não serem pessoas que aqui fora sejam uma ameaça. Porque se for uma ameaça, nós vamos cancelar você. A emissora que transmite é a TV Globo. O primeiro episódio desse reality foi no dia 29 de janeiro de 2002. Os diretores se chamam Pedro Carvana, Carlo Milani, Mário Marcondes, André Schultz. E as indicações são várias. Melhores prêmios, prêmios Nick de artista masculino, enfim, várias indicações a prêmio. O que é que tem a ver o texto que nós lemos com a realidade do entretenimento brasileiro? E o que é que tem a ver o texto que nós lemos com a realidade do texto brasileiro com a sua vida cristã prática? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então você está falando de um cara que tramaram a morte dele. Você está falando de um cara que a todo instante tentaram matar ele. E do outro lado você tem um entretenimento que a todo instante as pessoas tentam ser legal. E você se conecta com quem é mais legal. E aí você segue no Instagram. Aí você vê as postagens do pós-reality. Você vê tudo. Porque você se conectou com a pessoa. Ela foi legal. Ela fala coisas que você gosta. Ela reage aos problemas de formas parecidas com a que você talvez reagiria. E aí você fica lá pensando nas estratégias psicológicas que talvez você faria. Agora, Jesus não foi um cara tão legal assim como esse evangelho romântico apresenta, que fez coisas boas ao mundo. Olha como seu coração está agora. Você não crucifica pessoas legais. Você crucifica ameaças. Você crucifica
Quem você quer cancelar da sua vida? Cancelado, crucifica-o. Barrabás ou Jesus? Elimina. Cancelado. E eu diria que nesse reality da história do cristianismo, ele foi o segundo cancelado. Porque antes uma primeira ameaça já havia sido cancelada. Alguém sabe? João Batista. Nós não nos conectamos com a sua ideia, João. Nós queremos viver em adultério. Como é que pode você vir aqui e afrontar a gente no nosso adultério? Não é isso que aconteceu com Herodes e a filha, a esposa do seu irmão? Então nós queremos a sua cabeça em uma bandeja. Cancelado. Com maior índice de rejeição. Uma cabeça em uma forma. Nós não crucificamos caras legais. A gente crucifica a ameaça. Agora, aonde que está o cerne? O mundo não está ameaçado pelas pessoas más. O mundo está ameaçado por cristãos que permitem a maldade. Por cristãos que querem ser legais e permitem a maldade acontecer, não protesta. Porque quando você assina lá na ficha protestante, tem a ver com protestar com aquilo que vai de encontro, o texto bíblico. Deus não chamou você para ser legal. Não. Deus chamou você para ser cancelado. Deus chamou você para que você seja uma ameaça. Por favor. Quando a gente está discipulando cristãos, presta bem atenção. Quando a gente discipula um crente no intelecto, quando a gente discipula um crente na moral, é criar uma ameaça à sociedade. Quando você abre o texto bíblico e mostra uma vida cristã prática, você, de uma certa forma ou de outra, você está criando uma ameaça. E ameaça por quê? Quem vão ser os seus haters? Quem vai odiar você se você pregar contra o divórcio? Quem vão ser os seus haters se você pregar contra o adultério? Quem? Quem vão ser os seus haters se você pregar contra uma vida econômica deturpada, se você pregar contra o roubo, se você pregar contra a imoralidade econômica? Quem vão ser os seus haters? Quem? E João Batista teve o seu hater. E Jesus teve os seus haters, e os dois foram cancelados. Estevão foi cancelado, Paulo foi cancelado, e ao término da carreira, quando Bial foi entrevistar ele, ele fala: acabei a carreira e guardei a fé. Cancelado. Esse é o paradoxo do evangelho. Quando você é muito legal, quando você é muito quisto, alguma coisa está errada. Porque você não foi chamado para isso. Romanos no capítulo 1 e o versículo 16 diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Por favor, aceite o pedido de cancelamento que o evangelho lhe propõe.
Rejeite pertencer a alguma igreja que aceitaria o seu pecado. Permita-se ser cancelado. Enquanto uns estão preferindo ser quistos, enquanto uns estão preferindo juntar números em volta de si, Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 10 e o versículo 22, ele diz: e por causa do meu nome, sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim, será salvo. O mesmo Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 24 e o versículo 9, diz: então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Porque você se torna uma ameaça. Você se torna alguém que o pecador olha e fala: quero cancelar. E lá vem ele com esse negócio de arrependimento. Né? Dedé vai pregar sobre avivamento e arrependimento, né? Cancelado. Porque a igreja pós-moderna, de forma geral, os nossos irmãos, de forma geral, precisamos nos conscientizar de qual é o chamado de Cristo para nós. Nós estamos numa sequência de ministrações, e eu não sei se você percebeu, mas nós começamos falando sobre voluntários e chamados. Depois a gente falou sobre posicionamento e cobradores. E aí, quando você se posiciona, você se torna uma ameaça. Quando você está posicionado como embaixador dos céus, você é alvo de cancelamento. Contramão do mundo. Vós sois o sal da terra. É algo que cai como tempero num lugar aonde não tem gosto, num lugar aonde não tem sabor. Você põe gosto no lugar. Sabor. Nós sabemos piamente que alguns lugares que têm o nome igreja no nome, não estão pregando a palavra de Deus. Nós sabemos plenamente disso. Nós sabemos com a Bíblia aberta que devemos procurar um lugar onde a palavra é pregada. Claro. E infelizmente nem todos os lugares que tem igreja em nome estão pregando a palavra de Deus. Você sabe disso. Mas esse não é o fato. O ponto não é esse. O ponto está quando, por alguma razão, você se considera com padrões de exigências mais altos e anda passeando por igrejas para ver qual delas está ao teu nível. Deixa eu te falar algo. Eu espero que a igreja presbiteriana de Caios lhe desaponte o mais rápido possível. Eu espero. Porque se aquilo que traz a essa igreja, a de Caios, estar ao teu nível, preste bem atenção,
Eu espero que rapidamente você sinta que a de Caios é uma ameaça a você. Eu espero que você sinta um forte desejo de cancelamento com relação à igreja presbiteriana de Caios. Eu espero que você sinta completamente desconfortável. Uma ameaça para mim. Uma ameaça para a minha humanidade. Uma ameaça para a minha zona de conforto. Uma ameaça para os meus pecados. Uma ameaça para a minha vida. É uma ameaça. E aí eu te digo, e que diminua você e que Cristo cresça. Mateus no capítulo 5, o versículo 11 diz: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus Cristo diz no Evangelho de São Lucas capítulo 6, o versículo 22: bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio dela, vos insultarem, excluírem vosso nome, julgando o execrável por causa do Filho do Homem. E o João fala a mesma coisa no capítulo 15, o versículo 21. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Pare de tentar ser alguém que você nunca foi e nunca será. Ser o que Cristo quer que você seja é o que importa. É isso que importa. Charles Spurgeon disse: a graça que não muda a minha vida, não salva a minha vida. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Crucificar você, enterrar você e ressuscitar você com Cristo. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Romanos no capítulo 2, o versículo 7 diz: Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, o versículo 9 diz: e não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Seja cancelado. Nós cristãos não devemos ficar fazendo perguntas para mostrar que nós somos inteligentes. A nossa tendência é ficar lendo a Bíblia e ficar dizendo: compreendi. Compreendi. Agora eu sei. Agora eu sei. A pergunta que eu quero deixar aqui para a Igreja Presbiteriana de Caios para 2023, ela deve ser: compreendi, mas e obedecer? Obedeci? Porque é esse o convite que o Evangelho faz para mim e para você. Já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está citando as Galícias, Paulo está citando aos Gálatas: ei, vocês que ouvem essa palavra do Evangelho, permitam ser cancelados, arrependam-se dos seus pecados e sejam também uma ameaça, assim como Cristo foi. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho da salvação. Provérbios no capítulo 29, versículo 27. Abra sua Bíblia. Antes disso, estou agindo na confiança da qualidade da palavra que me foi transmitida.
Ou vou ser tentado a complicar para tentar controlar? Sabe? O convite de Deus para nós é uma vida prática. O convite de Deus para nós é uma vida prática. Nós não obedecemos o texto bíblico para sermos salvos. Nós não obedecemos o texto bíblico para receber mais de Deus, não. Foi porque Ele nos olhou com amor. Foi porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. E Ele nos olha com esse grande amor, através de Jesus Cristo, nos livra, nos lava do pecado. E nos alcança por essa infinita graça, nos lava, nos coloca assentado entre os santos. E agora sim, como gratidão, a gente olha para o texto bíblico. Quando você abrir aí a Bíblia em Provérbios 29, 27, você vai ler: o homem iníquo é abominável para os justos. O de caminho reto, entretanto, preste bem atenção no que está escrito. O de caminho reto, entretanto, é amedrontador para os ímpios. O de caminho reto é amedrontador para os ímpios. Ontem eu li numa rede social algo que me chamou muita atenção. Na rede social estava escrito assim. Ontem foi dia 21 de janeiro, certo? 21 de janeiro. Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Este dia assinala a luta pelo respeito a diversas crenças, para que todos tenham a liberdade de professar a sua fé. A data também é uma homenagem à Mãe Gilda de Ogum, ativista contra a intolerância religiosa, e se tornou referência para os terreiros da Bahia e de todo o Brasil. Axé, amém. Que lindo, não é? Esse post é de um pastor. Esse post é de um pastor. E a minha pergunta para você é: existe algo de errado aqui? Como que a Bíblia olha isso? Por que que esse Cristo foi crucificado? Por que que esse Jesus foi crucificado? Eu tinha um professor no seminário que ele dizia: o papel do pregador, existem duas funções. Ou as pessoas vão odiar ele, ou as pessoas vão odiar o pecado. É uma escolha. E Deus nos chamou para um posicionamento. Deus nos convidou para um posicionamento. Quente ou frio? Porque morno Deus, na sua infinita bondade, pode curar seu corpo. E assim como Ele fez com Lázaro, Ele pode ressuscitar o morto. Deus pode dar saúde, assim como Ele fez com Dorcas, a sogra de Pedro. Deus pode fazer tudo aquilo que Ele quer que aconteça. Mas acima de tudo, Ele quer que você seja salvo. Acima de tudo,
Ele quer. Salmo diz: preciosa é a morte dos santos para Deus. Sabe por quê? Porque você vai voltar para o seu lar. Esse mundo de dores que nós vivemos aqui, esse mundo de agrilhões, esse mundo de decepções, ele é um mundo real. E a todo instante as pessoas querem fazer desse mundo um mundo que não é real. Eu preciso de alguma forma fantasiar isso. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito do Evangelho. Dizer o quanto Deus amou a humanidade através de Cristo e o quanto Ele pode perdoar pecados. Toda vez que eu vou no açaí, eu estava com a Gabriela, com o Rafael, a Rosana no açaí. E tem um mocinho lá, que é um mocinho que ele é muito carinhoso, esse cara. É um mocinho muito simples, um carinha muito solícito. Toda vez que eu entro lá, ele cumprimenta, é o menino que fica lá na azeitona. E aí, não tem um dia que eu não entre lá, que ele vai no link e fala assim: mano, você ainda vai andar. Eu vou ver você andando, levantando essa cadeira. E aí o Lincoln olhou para mim: pai, toda hora ele fala que eu vou andar e eu não ando. E aí eu dobro o joelho e falo: filho, o Evangelho vai fazer você andar, vai fazer você entrar no paraíso, andando. Esse mundo é corruptível. O Evangelho de Jesus Cristo, filho, é para lavar sua alma, te santificar do pecado e fazer você morar com Deus. Filho, Ele tem poder para fazer a cura, Ele tem poder para fazer tudo, mas nós estamos debaixo da sua vontade. Ela é boa, perfeita e agradável. Esse é o Evangelho, filho. O Evangelho é você estar nessa cadeira de rodas, levantar as mãos e orar para Deus curar, mesmo você estando aí. Esse é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é você ministrar salvação para as pessoas. Deus cura, Deus transforma, Deus limpa. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Eu não sei se você se lembra do que Deus fez na sua vida. Eu não sei se você se lembra aonde você andou. Eu não sei se você se lembra de tudo que você fez antes de Cristo te resgatar. Mas agora você foi lavado dos pecados. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus
estendeu as suas mãos. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Cante mais uma vez. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu vou pedir para você que, em um ato de amor, de carinho, de comunhão, que você possa abraçar esse irmão aí do seu lado e agradecer a Deus pela salvação, agradecer a Deus pelo sacrifício do Cordeiro, agradecer a Deus porque nós éramos pecadores e Ele nos limpou do pecado. Nós somos salvos por conta da graça. Nós te louvamos, Deus, pelas famílias que aqui estão. Nós te agradecemos porque a tua graça, Pai, nos limpou do pecado. Nós te agradecemos, Pai, porque a nossa humanidade, Pai, nos faz falhar. Nós te agradecemos, Pai, que a tua graça nos livra de tudo isso. Nós te agradecemos, Pai, porque nós não tínhamos força para olharmos para o Senhor. Nós não tínhamos condições de olharmos para a cruz. Nós não tínhamos condições de sermos limpos do nosso pecado. Nós não tínhamos condições de andarmos em santidade. Nós não tínhamos condições, Pai, de sermos regenerados pelas nossas obras. Nós somos humanidade, Pai, nós somos falhos. A nossa personalidade, Pai, a cada dia a dia nós lutamos contra ela. Mas nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor com grande amor, o Senhor com grande amor nos olhou, Pai, com olhar de piedade, com olhar de misericórdia, e nos salvou, nos fez estarmos santos, justificados. Hoje nós somos justos, Pai, não por conta das nossas obras, mas porque o Senhor, Pai, o Senhor Jesus Cristo, Pai, mora dentro de nós e nos lavou com sangue carmesim. Eu era pobre,